Meu nome é Ramon Bertini Maroni Boss e esse aqui é um vídeo onde eu vou trazer a explicação da resolução da P4 de transferência de calor 1. Bom, nessa primeira questão aqui, ele nos dá as dimensões, né, de uma seção retangular, nos apresenta uma malha, né, nos traz na imagem aqui a malha, na representação dela, e os pontos que ele quer que a gente ache aqui da temperatura, né. É, Bom, olhando o desenho aqui, né, olhando essa nossa malha, a gente vê que o ΔX é igual ao ΔY, né, que são ambos 10 centímetros, e a gente pode, usando, né, os gradientes de temperatura, já que eles podem ser expressos em função da temperatura do nó, a gente pode definir esses dois gradientes, e usando a equação aqui, né, de condução, né, do calor, da transferência de calor, a gente pode substituir e simplificar, onde a gente vai ter, né, essa equação aqui que representa as diferenças finitas, né, que é o que ele pede na letra A. Bom, nessa letra B aqui a gente vai usar, né, essa equação. É, eu inverti aqui esse eixo Y da imagem para a gente ter esse menos 4, né, que o menos 4 ele é representado por mn, né, a gente vai fazer essa crescente aqui de 1 até o 10, então esse menos 4 para ficar na diagonal principal, né, fica mais fácil para a gente jogar na matriz depois, porque isso vai ser resolvido de forma matricial para ficar mais simples, eu optei por inverter esse eixo Y. Bom, aí aqui substituindo, né, eu fiz só os dois primeiros termos depois, em forma de equação, né? Depois joguei na matriz, já que ela vai ser uma matriz simétrica, é bem simples a gente ver como vai ficar, né, essa matriz. Já que o menos 4, como eu disse, eu coloquei e tudo na diagonal principal, faz essa inversão no eixo Y, e os outros depois vão ser simétricos, então a gente já consegue notar essa semelhança, né, de uma equação para outra, essa progressão. Bom, a gente tem que lembrar também, né, da constante aqui que eu coloquei do outro lado, que ela vai depender de x, né? A gente pode ver aqui, ó, em cima, seno, né, de π, aí a gente tem que fazer o x ali para colocar. Essa representação matricial aqui está em forma de AT igual a constante, né, o que sobrou que eu passei para o outro lado aqui. Eu resolvi primeiramente ele em um programa, né, que a gente aprendeu a fazer em cálculo numérico, mas como tinha que colocar aqui o código, né, ia ficar muito extenso, tinha que colocar o algoritmo, ia ficar muito extenso, então eu acabei calculando depois novamente por um site que ele calcula nessa matriz pra gente, que é o Matrix Calculator. Então, algumas questões aqui, essas primeiras que eu fiz por algoritmo, a gente pode notar que tem mais números depois da vírgula, né? Já que esse site ele não dá todos os números que a gente tem depois. Mas é uma diferença de 10 a menos 3, é bem relevante. É só para notar a diferença de por que tá com mais casas aqui, né? Onde eu escrevi aqui, né? As temperaturas. Bom, aqui é o site, né, em si, a página que calculou pra gente. Coloquei aqui as temperaturas, né? Já calculei os senos ali do lado. É, e a solução geral nos deu aqui, né? Como eu disse, com menos casas, mas é o mesmo resultado. Bom, aí aqui a representação, né? Eu usei o FEHT para a gente ter essa visualização aqui, né? Na solução da forma numérica. E a gente pode ver que deu temperaturas bem próximas, né? Aqui eu só fiz para a primeira, mas é uma ferramenta legal para a gente ver também, que também representa as temperaturas. Só que em forma, né, com colorido aqui, né, pra gente ver essas linhas aqui, né, de calor. Fica mais fácil a visualização do que só ver os números. Bom, aí aqui na 2 ele fala pra gente considerar a transferência de calor bidimensional, né, nos dá duas figuras, da condução, dessa vez dá o coeficiente, né, de condutividade, quero dizer. Fala que não tem geração de energia também. Fala pra gente utilizar o método de diferenças finitas e utilizando uma malha onde o ΔX e o ΔY são iguais a 1 centímetro e para determinar a temperatura nos pontos indicados, né? E aí eu fiz o balanço de energia aqui de cada nó, mas primeiro eu usei a simetria aqui, né? Que a gente pode dividir ambas as figuras no meio, né? Já que elas são simétricas dos dois lados, isso facilita bastante, já que os dois nós T2 e T3, né, para essa letra A, e o T4 e T6 vão ser iguais, né, porque já que a temperatura é simétrica. Bom, eu já coloquei direto aqui, né, o balanço de temperatura, já que a gente vai ter, né, o K, vai ter o ΔX sobre o ΔY, mas como a gente vai poder cortar o K, já que é igualado a zero, e o ΔX e o ΔY também, porque tá um sobre o outro, e ambos são 1 centímetro, então a gente pode cortar, e o balanço, né, de energia aqui vai ser simplesmente a média, né, dos nós ao redor dele, então já coloquei aqui direto as equações, solucionei aqui, né, as equações, fazendo as manipulações, substituindo, somando. E aqui está a representação. A gente achou um número bem próximo. Esse aqui eu acho que deu exatamente o mesmo número, né? Deu o número inteiro do que o que a gente achou ali em cima. Bom, e aqui a segunda também, né? A gente faz esse balanço, né? Do mesmo jeito que eu fiz na letra A. Aí fazendo as manipulações aqui, né? Multipliquei uma equação por meio, somei com a outra, para a gente obter as temperaturas. A representação aqui pelo FEHT também. Lembrando que essas paredes aqui estão isoladas, né? Não tem troca de calor, né, com essa parede, então tem que colocar isso na linha lá antes de fazer. O numérico também deu o mesmo resultado. Agora aqui nessa 3, ele pede da geometria, né? Aí fala que a temperatura nos 16 pontos igualmente espaçados mostrados na figura, com uma precisão de 3 números significativos, né? Ele nos pede na letra A. E também nos pede a taxa de fluxo de calor por metro de espessura. Bom,
Aí aqui eu também fiz, por meio da simetria, a divisão, né, dessa figura, para considerar somente um oitavo e ficar uma equação menor, né, para resolver, porque na forma analítica, se a gente colocar todas as equações, além de ser perda de tempo, porque as outras temperaturas vão ser as mesmas, né, na simetria, eu quero dizer, a gente consegue fazer mais rápido, né, diminuir o número de equações fazendo dessa forma. Bom, aqui utilizando também o balanço, né, energético, o ΔX é igual ao ΔY novamente aqui, é, achando as equações aqui, como a gente vai ter só 3 pontos ali que a gente está interessado, né, em achar, que o problema pediu, a gente vai ter só 3 equações. Aí primeiro fazendo aqui, eu coloquei, né, que para ficar mais fácil localizar, que o eixo x vai ser o i, né, aí o primeiro ponto ali igual a 1 e o j ali igual a 1. Aí fazendo aqui primeiro i igual a 2, j igual a 1, a equação, i igual a 2, j igual a 2, i igual a 2, j igual a 3, e montando as equações aqui, e substituindo depois as temperaturas, né, de contorno, já que a gente vai zerar algumas e outras vão ser 100 graus Celsius, já que o meio está 100 graus Celsius e em volta, né, tá a 0 graus, então aqueles pontos lá vão simplificar aqui, né, as equações. Aí eu manipulei as equações aqui novamente, que é toda a manipulação, e cheguei ao resultado aqui final, né, 3 casas decimais como ele pediu. E coloquei aqui, né, pra gente. Esse ainda dá pra colocar que não são tantos pontos assim, né? Nas soluções que envolvem muitos mais pontos, eu acabei só considerando a simetria no começo. E como eu considerei lá, eu não fiz na figura, né? Coloquei todos os pontos. Mas esse aqui tem como a gente colocar que não são tantos. Coloquei aqui, né, de acordo com a simetria, os pontos, os outros pontos que a gente achou. Aí aqui, na letra B, ele nos pede a. Cadê? A taxa de fluxo, né, de calor por metro de espessura. Usando aqui a equação, né? A gente vê os pontos aqui próximos à parede, né? Que vai ter essa transferência aqui, né? Para ter essa taxa aqui, né, pra gente achar essa taxa de fluxo. Aí utilizando aqui a equação, simplifiquei a equação aqui na segunda linha, substituí, né, as informações que a gente precisa e achei 683,2 watts por metro. Bom, aí aqui na 4, essa 3 eu não coloquei o numérico porque o professor já nos apresentou, né, já fez esse exemplo pelo Salomé numa aula que a gente teve. Eu até tentei usar o Salomé, mas eu acabei tendo um pouco de dificuldade, eu acho que eu sempre tava errando umas bobeiras e acabei tendo que refazer tudo e achei esse FEHT mais simples, né? Por mais que ele seja mais simples, né, mesmo se você quiser fazer um programa mais complexo e não consiga, ele quebra um galho bom aqui pra gente fazer essas questões aqui, né, que não exigem tanto do programa, né. Bom, aí aqui na 4, deixa eu pegar a questão, fala que ele nos dá uma viga de aço, uma longa viga de aço com uma seção transversal, nos dá o valor dessa seção, nos fala que está numa parede isolada, como mostra a figura, e fala que ela é aquecida, né? As duas superfícies embaixo e em cima dela é aquecida a 300 graus Celsius. Fala que uma corrente de ar, né, passa, resfria ela, né? Na outra face, oposta lá, aqui tá a parede, a 130 graus Celsius. Nos dá o coeficiente de transferência de calor, nos dá o espaçamento dos nós que ele quer, e fala pra gente determinar a distribuição da viga, a taxa de entrada de calor para a viga, condutividade térmica, e nos dá a condutividade térmica do aço. Bom, aí aqui eu também cortei essa viga aqui no meio, né, pra gente ter menos equações, mesmo assim deu bastante, deu muitas equações. A gente pode fazer isso porque ambos os lados, né, em cima e embaixo, são aquecidos a 300 graus Celsius, então a gente pode cortar, já que é simétrico também o problema. Coloquei aqui, né, os dados, né, que a gente achou, 300, que a gente achou não, que a questão deu, perdão. Aí, para economizar tempo aqui, eu coloquei como ficaria para os nós centrais, né, que vai ficar equações diferentes para os nós e para os outros em volta, né. Então eu coloquei também a outra equação para a borda esquerda, ao longo da borda inferior, e pro nó aqui de i igual a 1 e j igual a 1. Bom, aqui para os outros nós, né, também que vão precisar, todos que são diferentes eu montei outras equações, mas os que vão ficar a mesma equação, eu coloquei a equação e quanto vai variar, né, o j e o i. Aí escrevendo as equações aqui, né, da mesma forma matricial anterior, a gente vai ter isso aqui. Aí resolvendo a matriz, né, pelo mesmo programa lá, a gente vai ter as respostas aqui, né, as temperaturas, e ele também pede a taxa aqui, né, de transferência de calor, o que a gente vai obter com essa equação aqui, né, também mesma equação, mudando só os termos aqui que a gente vai usar do que a questão anterior. Aí aqui eu coloquei, ficou bem, bem gigante aqui no FHT, no Matrix Calculator. Achei o resultado aqui, né, solução geral, mas ficou meio ruim porque o print aqui não colaborou com a gente, mas tá os resultados ali, e acabou ficando uma folha em branco ali. Tudo bem. A questão 5 aqui, ele nos dá um chip, né, de silicone que é acoplado a uma superfície, ele é resfriado por convecção em volta, só na parte de cima, na verdade, porque ela é isolada nas laterais embaixo. Fala pra gente considerar o problema dimensional estacionário, como a gente já tinha considerado nas outras questões. Nos dá, né, nos dá quanto que esse chip, a geração interna, né, desse chip, aí ele nos fala aqui que para as condições da figura abaixo, a temperatura do chip irá exceder 85 graus Celsius, aí nos pergunta, né? Aí ele fala pra gente considerar a malha de 3 milímetros,
nos pergunta, né, se vai exceder esses 85. Então a gente vai ter que achar a temperatura aqui dos nós e ver se ela vai ou não exceder. A gente faz o balanço aqui de temperatura, né, vai cortar todos os ΔX com os ΔY, já que eles vão ser iguais novamente. A gente tem que considerar agora a convecção, né, ali do lado. Então, essa equação, né, do balanço, ela vai ter que considerar esse H agora. Bom, aí eu armei todas as equações aqui. Algumas vão dar pra fazer igual eu fiz em cima, mas a maioria desse aqui eu preferi fazer a representação mesmo direta, né? Em vez de colocar igual eu coloquei nessas 6 aqui, mas eu tentei evitar isso, mas alguns pontos eu coloquei porque pra adiantar, né, também. Bom, todas as equações aqui ficou bem grande, isso aqui ficou um sistema 20 por 20. Fiz a representação aqui, deixa eu até colocar a folha de lado porque esse ficou bem grande. E calculando aqui via o Matrix Calculator de novo, a gente vê as temperaturas e vê que ela não vai chegar a 85 graus, já que a maior aqui eu acho que é 45, 46, tá por aí. Aí aqui a representação, né, do Matrix Calculator eu coloquei pra gente calcular nessa matriz, fica inviável calcular na mão. A solução geral aqui, igual lá em cima, né. E, bom, aqui no FHT, eu fiz essa representação. Ah, eu tinha esquecido de falar, mas eu tive que deslocar, né, essa malha 1,5 mm para a esquerda para a gente ter essa simetria. Porque se a gente colocar, começar já com esses 3 mm de espaçamento, a gente não vai poder cortar essa figura no meio, né? Já que não vai coincidir, né, na simetria certinho. Então tem que deslocar 1,5. Tinha esquecido de falar no começo da questão, desloquei 1,5. Pra a gente ter essa simetria e poder diminuir, né, esses pontos aqui na metade, porque senão ficaria mais extenso ainda, teriam mais equações ainda para resolver. Aí aqui, lembrando aqui que eu tinha que colocar giração, né, materiais diferentes também feito, então tinha um K para cada um. Aqui não tem a transferência de calor nessas paredes aqui, só na parede de cima que tem, que a gente vai considerar, né, a convecção lá. Bom, aí aqui na 6, ele nos pede para a gente desenvolver os 3 ou 5 primeiros termos não nulos da série dada pela solução da equação abaixo, nos dá a equação e pergunta qual o erro percentual usando os 3 ou 5 primeiros termos. Aí nos dá o y e o x pra gente colocar aqui, né? Isso vai facilitar bastante, já que a gente vai poder cortar aqui esse seno hiperbólico. Aí aqui, eu primeiro fiz para os 3 primeiros termos, né? Não nulos, né? Porque o segundo vai ser nulo, então o 4 também vai ser nulo, então vai ter que ser até o 5 aqui, pra gente ter os 3 primeiros termos não nulos. Aí fazendo aqui essa soma, né? Esses aqui são os termos da soma em cima, fazendo essa soma, multiplicando por 2 dividido por π, né, que tá da equação lá, a gente obtém essa equação aqui. Aí fazendo para os outros termos aqui, né, tive que fazer até o 9 para ter os 5 primeiros não nulos. Aí também a gente vai obter isso aqui. E agora pra gente ver o erro, eu calculei, né, via GeoGebra essa soma, pra gente poder ver quanto que dá essa soma. Aí eu coloquei aqui multiplicando o 2 sobre π, mas eu nem fiz essa multiplicação, porque pra gente ver o percentual de erro, como vai ser 2 sobre π em cima e 2 sobre π embaixo, a gente pode usar só esse número da soma por dentro pra gente obter essa porcentagem, né? Então eu usei isso antes de multiplicar por 2 sobre π, como ia cortar em cima e embaixo, pra gente obter essas duas porcentagens aqui. Então para os 3 primeiros termos não nulos, a gente tem 10% aproximadamente ali, né, de erro, e para os 5 primeiros já temos 6%. Então a gente vê que já vai melhorando bastante. Aí aqui a solução por GeoGebra, né, para obter aquele número. Eu coloquei a soma até, isso aqui é 100 mil, até 100 mil. Então já tá bem preciso, acho que não vai mudar muita coisa se eu aumentar os pontos. Tinha até travado, eu tentei colocar mais. E bom, nessa 7 aqui, ele fala que tem uma longa fornalha construída com tijolos refratários, nos dá condutividade térmica, fala que possui a seção transversal mostrada na figura, das temperaturas internas e externas, e adotando os eixos de simetria, né, já fez na figura, que eu peguei o superior aqui direito, ele nos pede o fator de forma e a taxa de transferência de calor por unidade de comprimento. Bom, aqui a gente pode fazer aqui, né, nossa malha, a representação aqui, achando o M13, o M igual a 13 e o N igual a 4, que a gente vai usar isso para colocar na fórmula do fator de forma, que é M vezes L sobre N, e a gente vai obter 3,5 para o fator de forma. Aí aqui, para a nossa taxa de transferência de calor, a gente sabe que tem pelo slide lá, que tem essa fórmula aqui, né, da quantidade de calor transferida. Então a gente vai usar ela. Eu multipliquei aqui por 4, como a gente fez esse M e esse N aqui, né, representação só como um quarto da figura, eu multipliquei por 4, né, pra gente obter a figura inteira, né, que é o que a gente quer. Então, aqui a gente acha, né, essa taxa de calor substituindo. Aqui é a representação pelo FHT. Eu não sabia como fazer esse furo na figura, então eu coloquei que todos os valores são 600 ali no meio, né, que é o que a questão fala, que vai dar no mesmo no final. Bom, aqui, usando a ferramenta aqui,
do equilíbrio de energia nodal, a gente pode selecionar, né, esses pontos aqui em fronteira com 600, essa parede interna aqui da figura, para a gente obter essa soma e ter um valor muito próximo aqui da taxa de transferência que a gente achou lá, só que agora via numérico, né, via o programa FHT. Bom, então é isso.